Meu nome é Nuno Gonçalves, sou engenheiro civil do ISEL e sou também técnico dos CIMAR de Loures e Odivelas. E quando se fala aqui numa Smart City, e o engenheiro João Calado falou e bem daqueles números, são números que estão publicados no relatório de gestão dos CIMAR, e há uma coisa que os CIMAR fazem já há alguns anos, que é a telegestão na rede em alta. Só que esqueceram-se, não, ainda não chegou lá, essa parte que é a telegestão da rede de distribuição. É muito mais minuciosa. Isto estou a falar da cidade de Loures, no âmbito de tornar uma Smart City. Porque, de facto, a rede em Loures foi remodelada há relativamente pouco tempo, há uns anos atrás, mas sabe-se perfeitamente que deve haver perdas. E o que eu digo é, as Smart Cities, gostei de todos os oradores, gostei da parte tecnológica, mas a água, que é o bem essencial que nós temos, cada vez mais reduzido, e temos que preservar, e cada um tem que ter consciência, não é só a questão da rede, é que cada cidadão deve reduzir a sua pegada ecológica, baseada também na redução do consumo de água. Muito obrigado. Eu só acrescentaria que temos aqui entre o nosso painel de oradores o responsável por uma solução para fazer a gestão da rede de distribuição de águas no Concelho de Sintra, que, enfim, nos pode dar algum testemunho sobre as poupanças que se verificaram no Concelho de Sintra com a implementação de uma solução que eu diria que é mais ou menos inteligente no que se refere à gestão da rede de distribuição de águas, bem como à detecção de fugas e uma resposta atempada na minimização dos desperdícios. Não sei se o professor Luís Osório quer dizer alguma coisa sobre esta matéria. Posso, uma experiência nesse caso, é uma empresa daquelas experiências que se fazem quando se termina o curso, uma empresa já criada em 85, com uma série de colegas, que ainda hoje existe, e que desenvolveu em Sintra, numa parceria que é infelizmente pouco usual, eu gostaria que também acontecesse mais. Foi realmente uma oportunidade de um sistema de gestão totalmente nacional. Portanto, é feita a gestão da distribuição de água no consumo e, inclusive, enfim, processos analíticos de ajuda à identificação, enfim, das perdas e das fugas, à partida, mas isso preferia que, enfim, se é da Câmara de Loures, que se diz... Não é. Sintra, o Smart Sintra, tem experiência e podem ajuizar melhor do que eu sobre a qualidade. Já agora, assim, sobre esse aspecto, eu gostava muito, aliás, tentei aqui há uns anos, através da Associação das Águas, e mesmo a tal colaboração entre municípios. Alguns municípios têm sistemas tecnológicos, outros não têm. Mas mais do que isso, não existe uma estratégia, porque hoje, quando vamos para cidades inteligentes, vamos imaginar Lisboa, quando ocorrer uma ruptura, eu quero que o trânsito seja reorganizado o ideal é sem a intervenção, para ser em tempo útil. Sob o ponto de vista da tecnologia, aliás, enfim, o nosso amigo Miguel dizia que usar as melhores tecnologias, a tecnologia existe. Vamos ver, há muita tecnologia. A tecnologia. Agora, sob o ponto de vista da engenharia, cada vez estamos a evoluir, aliás, como eu referi, para sistemas complexos. Portanto, para que sistemas de diferentes entidades, enfim, de gestão da água, ou do município, ou centros de gestão integrada de cidade inteligente, para que todos se integrem, é na realidade necessário que se trabalhe, por isso é a necessidade dos tais laboratórios,
soluções, abordagens e interfaces que permitam soluções mais sustentáveis. Aliás, só para referir, pronto, um exemplo muito interessante e importante da Compta, quer dizer, é outro exemplo de uma empresa nacional com soluções interessantes, que eu também gostaria, e a Compta é membro também da Associação ITS Portugal, portanto, que houvesse, e a Associação ITS Portugal está a tentar promover, não na área das águas, mas na área dos transportes, exatamente um conjunto de sinergias com parceiros que desenvolvem tecnologia, com entidades académicas, para trabalhar arquiteturas, especificações abertas e que permita evoluir para soluções tendencialmente menos dependentes. Dou só um outro exemplo. Relativamente à experiência de Viseu, penso que o Miguel referiu, muito interessante. Aliás, Almeida Ricos, conheço, enfim, uma iniciativa louvável, mas eu ainda gostaria de ser mais exigente. Por exemplo, num dos projetos, promovemos a substituição de um sistema de reconhecimento automático de matrículas em substituição de um húngaro, mas a BP tanto pode instalar o da empresa portuguesa como o húngaro. Ou seja, temos aqui que gerir muito bem quem está do lado do interesse público e quem está do lado das empresas. Pronto, obviamente, eu estou do lado da empresa, quero vender o meu produto ao melhor, tudo integra com tudo, mas tudo integra com tudo não é bem assim. O tudo integrar com tudo, muitas das vezes, gera dificuldades para gerar esta abordagem mais integrada. Pronto, de qualquer maneira, respondendo só e não fugindo, há soluções. É só visitar Cascais, Sintra, e Sintra, do que eu conheço, estão muito satisfeitos com uma abordagem nacional, tecnologia totalmente nacional, que ajuda, obviamente, a uma gestão inteligente da distribuição de água. Eu não sei se o senhor engenheiro sabe, o LNEC em 2003, salvo erro, 2004, por aí, organizou uma iniciativa nacional de simulação de sistemas de abastecimento de água. Eu penso que os SEMAS de Sintra não faziam parte. Faziam os SEMAS de Oeiras e Amadora, fazíamos nós, e mais alguns, eram várias entidades gestoras, 8 ou 9. E foi um projeto muito giro na área das perdas de água, que durou 3 anos, mas depois perdeu-se. O que lhe posso como dizer muitos é que projetos Sintra, neste se for país, ver, tem uma solução. Não conheço essa iniciativa, embora precisávamos de mais iniciativas dessas. Muito obrigado. Não sei se mais algum dos oradores quer fazer algum comentário a esta questão. Se calhar passávamos a palavra para os participantes mais uma vez. Há questões? Não se inibam. Boa tarde a todos. O meu nome é Diogo Santos e sou autarca eleito à Assembleia de Freguesia de Loures. Foi com agrado que ouvi as intervenções dos diferentes intervenientes. E gostava aqui de colocar uma questão agora mais local. Falámos muito em cidades inteligentes, num conceito, num modelo de desenvolvimento, mas abordámos pouco a questão local aqui em Loures. Gostaria de saber, em vossa opinião, em termos de uma cidade como Loures, ou numa visão mais integrada, a nível municipal de concelho, o que é que a Câmara Municipal, o que é que o município pode fazer em si para começar a pensar estas diferentes soluções e sem entrar também na esfera privada do cidadão? Neste caso, quando eu estou a falar, porque deriva daquilo que me falou, veio logo à memória um filme e um livro, o Relatório Minoritário, onde as pessoas em Singapura estão já, através das emoções, antes de praticarem o ato, a ser condicionadas. As intervenções também deixaram... Há tudo muito bom que pode advir da tecnologia e da mensuração de dados, mas preocuparam-me. Parece que estamos a viver um grande irmão. E eu também, enquanto cidadão, e vem também na sequência, quando Barcelona foi pioneira e foi para a frente em termos de cidades sustentáveis, e a seguir o presidente da Câmara de Barcelona, as eleições seguintes, não foi reeleito. Porque também temos que governar para as pessoas. Eu quero ter qualidade de vida, quero me sentir seguro, mas eu também não quero ter a sensação de estar a ser observado e monitorizado a qualquer instante. Percebi a lógica que pode advir de bom. Nós sabemos que há um paquete que atraca em Lisboa e temos aqui turistas de determinada nacionalidade e tudo o que podemos também fazer para tentar gerar mais negócio e valor acrescido.
mas também não sei até que bom é que depois também poderemos ter o lado perverso da questão da completa monitorização. Por exemplo, o lixo, como foi um dado que foi ali revelado há pouco, a Câmara Municipal ou o município pode saber que o caixote está cheio, mas o lixo não se recolhe sozinho. Se entretanto não for recolhido, continuamos com os problemas que estamos a observar, por exemplo, neste município, em Lisboa e noutros à volta. Retomando se calhar à questão que fui um bocado para a frente, era o que é que preconizariam, por exemplo, para um concelho como Loures, dar o pontapé de saída para se tornar uma cidade inteligente? Criar um hub, atrair os cérebros para estar num sistema integrado e multidisciplinar, sediados aqui, algures, no concelho, a partir daí começar a criar soluções. Creio que advém primeiro municipalmente de pensar quais são os primeiros problemas que queremos atacar e a partir daí começarmos a atrair então só naquelas áreas e começar a resolver problema a problema. Gostaria que me dessem uma visão mais local de como podemos então começar aqui a lançar a semente para a nossa cidade e para o nosso concelho de Loures. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Não sei quem é que quer pegar nesta questão. Não importa nada de começar. Bom, muito obrigado. Bom, para já, há aqui esta questão, há sempre o Big Brother, mas depois também temos, por outro lado, o Thomas More, que defendia a utopia, não é? E, portanto, vamos pensar que temos que ter sempre em consideração que, de facto, na Europa, pelo menos isso já acontece, há um Regulamento Geral de Proteção de Dados que protege os dados pessoais. E, portanto, o que nós estamos a falar é de nós podermos ter um conhecimento que é suportado pelos dados anonimizados que estão agrupados. Ou seja, não é suposto ninguém saber que eu lá estou. Eu tenho uma ideia de comportamentos de grupo anónimos e descaracterizados no sentido em que eu não consigo identificar os indivíduos que lá estão. Obviamente, por isso, obviamente que isto depois depende muito dos países e do que é que se faz com estes dados, como eu mostrei. Na Europa, este é o modelo que nós temos na Europa. A segunda coisa que eu gostava de dizer era que a Sara deu este exemplo de Singapura, mas tem havido um debate muito grande nos Estados Unidos, e já foram tomadas medidas nesse sentido, que tomar decisões com base em algoritmos que antecipam comportamentos não é aceitável. Portanto, uma coisa é usar os algoritmos para tentar prever acontecimentos, mas não ao nível do indivíduo e do seu comportamento futuro. Porque não há nenhum algoritmo que consiga objetivamente garantir a 100% que uma pessoa vai fazer algo. É impossível, porque somos seres humanos e, portanto, ainda não se consegue fazer isso. E, portanto, essa utilização da tecnologia para esses fins tem sido objeto de grandes debates nos Estados Unidos, nomeadamente aplicações de penas automáticas. Portanto, se aquele suspeito encaixa no perfil do padrão de quem comete aqueles crimes, é possível, com um algoritmo, eu passar a aplicar a pena. Só que não podemos fazer isso, não é? Porque cada indivíduo é um indivíduo com as suas circunstâncias. Eu já agora, só por curiosidade, e não resisto à brincadeira, eu quando faço estas apresentações também costumo mostrar um vídeo em que é uma tecnologia que foi desenvolvida por um engenheiro da Microsoft que é cego. Vou usar aqui assim o nosso moderador, então olhe para cá, se faz favor. Pronto, nós podemos fazer de conta que isto não existe, mas está aqui. E, portanto, estas aplicações, houve uma mudança extraordinária no nosso paradigma, porque todos estes serviços cognitivos, de reconhecimento de caras, de expressões, de texto, de voz, tudo isto está disponível hoje como um serviço. Eu posso usar isto nas minhas aplicações, vou à internet, usar a Amazon, a Google, a Microsoft, e eu posso tentar detectar o género, a idade e a emoção. E, portanto, está bem, mas isso tem algum interesse? Tem. Imaginem que eu sou uma empresa e consigo, ou então aqui assim o nosso moderador, vai avaliar as expressões da audiência relativamente às nossas intervenções para decidir quem é que convida cá a voltar para o ano que vem. Ou então nós vamos a um estabelecimento comercial e em vez de nos mostrarem aquela coisa que eu tenho que carregar nas carinhas,
Não é preciso, porque eu posso estar a ver em tempo real se as pessoas estão satisfeitas ou não com o serviço, não é? E, portanto, isto é usado. A Microsoft tem uma aplicação no site deles em que é isto que eu mostrei, mas para uma sala inteira. E então vai apanhando as caras das pessoas todas e vai monitorizando em tempo real se as pessoas estão satisfeitas ou não. Pronto, para fins de política, também é interessante. E, portanto, tudo isto tem muitas aplicações. Sim. Obviamente que isto coloca muitas questões, mas o maior desafio é que a tecnologia está disponível. E o desafio não é a capacidade de investimento. O desafio, de facto, é nós conseguirmos perceber como é que podemos tirar partido das tecnologias para criar uma sociedade melhor, uma sociedade melhor, um conselho melhor. E aqui eu voltava à sua questão inicial. Como é que se pode fazer? Eu, do meu ponto de vista, o passo inicial era quase que fazer um processo de ideação com os diferentes stakeholders, com o cidadão, com as associações, com as empresas, com a administração, para identificar o que são efetivamente os problemas e cruzar os problemas numa matriz de complexidade e de benefício. Para perceber o que é que não é muito complicado e é mais simples e eu posso fazer rapidamente, o que é mais complicado e existem outras necessidades, e depois, a partir daí, de um conhecimento real do que é o território e de que são as suas necessidades, para depois fazer a estratégia. E não, ao contrário, tentar encontrar uma estratégia milagrosa que vai resolver, porque não vai acontecer. Se alguém lhe der uma receita, eu espero que não a aceite, porque não vai acontecer. Muito obrigado. Posso só falar um bocadinho mais, alongar um bocadinho o que o Miguel disse. Falou na questão de Loures, o que é que se pode fazer? O Miguel, na apresentação dele, mostrou que uma Smart City não há uma definição em que assenta em 6 pilares. É uma questão das pessoas, do ambiente, da economia, da governança da cidade. Miguel ajuda, mobilidade e saúde. Portanto, era preciso pegar nestes 6 pilares, analisar com os diferentes stakeholders, criar uma agenda, dentro de uma agenda, e eu diria uma agenda no mínimo a 10 anos, exatamente para evitar as questões dos ciclos políticos, uma agenda a 10 anos e depois fazer planos de ação. Isto é feito em várias cidades, cidades que têm tempo, pensam e eu dou sempre o exemplo, um bocadinho acontece no Japão. O Japão, para percebermos um bocadinho como é que é a sociedade, eu vou dar um caso dos carros. Toda a gente conhece a Toyota e essas coisas todas. Quando começaram a construção dos carros, havia um problema no fecho das portas. Tinha uma folga. Então a Toyota decidiu fechar a produção durante 9 anos, enquanto que continuava a produção da Ford nos Estados Unidos, e durante 9 anos eles estiveram a estudar como evitar a folga na porta dos carros. O que é que isto acontece? Vocês devem pensar assim, os tipos não batem muito bem da cabeça, não é? De fechar uma produção durante 9 anos por causa de uma folga nos carros. O que acontece é que o custo-benefício foi que o custo que eles tiveram durante os 9 anos foi compensado depois porque todas as marcas tiveram que adotar o modelo que eles tinham desenvolvido. Não é? Portanto, isto para dar um exemplo que há cidades cidades e países e culturas que gostam de esperar, analisar e ver o que é que se está a passar, e isso é, a meu ver, o passo certo para se seguir. No caso de Loures, seria, se fosse eu a fazer, era isso que fazia. Evitar ciclos políticos, envolver, como disse o Miguel muito bem, todos os stakeholders e fazer planos anuais para que possa ser implementado. Um ano dedico mais ao ambiente, no ano seguinte dedico mais aos cidadãos, num outro ano na economia. Precisa-se perceber o que é que Loures quer, porque não é um líder que acha que uma Smart City é meter as luzes LED que consegue dizer o que é que Loures quer. Não, tem que se envolver toda a gente. E agora vou falar, nós falamos aqui de água e falamos muito de tecnologia, não quero tirar nenhum mérito ao que é feito, principalmente a nível nacional, na parte tecnológica, mas em 1755 houve um terremoto. Costuma-se dizer, em Lisboa, costuma-se dizer que os terremotos acontecem em 250 anos, portanto prevê-se, por causa da falha tectónica que temos cá, que em breve tenhamos outro grande terremoto.
Alguém conhece algum plano de evocação da cidade de Lisboa? Eu não. Isso devia estar na porta das casas de toda a gente. São pequenos detalhes. Estamos muito evoluídos numa coisa, mas depois falha-nos o básico. E o básico passa mesmo por aquilo que eu estava a defender, que é uma estratégia a longo prazo, médio e longo prazo, para se poder tornar as cidades naquilo que os cidadãos e todos os stakeholders querem. E não é construir uma cidade de raiz. Eu posso dar um exemplo de uma cidade que foi construída de raiz para ser Smart City. Em Songdo, na Coreia do Sul, foi criada uma cidade de raiz, uma Smart City. Tudo interligado, tem um dashboard que controla tudo e mais alguma coisa. O único problema, alguém consegue adivinhar o que é? Não tem pessoas. Porque as pessoas não se identificam com o lugar. Detalhes. Não é? Portanto, se fosse eu a criar uma estratégia, Miguel, podemos fazer já aqui um grupo de trabalho e fazermos já aqui a agenda há 10 anos. Era isso que eu fazia. É esse o meu trabalho nas Nações Unidas. Por isso eu sei muito bem o que é fazer este tipo de análise. E é o que eu recomendo. Fiz isso em sítios tão diferentes como Coreia do Norte, Afeganistão, Nigéria ou Guiné Equatorial. Portanto, só isso é que funciona. Não funciona, e eu vou passar a falar um bocadinho mal de algumas consultoras que existem. Neste caso foi a Deloitte, que recebeu uma pipa de massa que é melhor nem revelar, que é para ninguém ficar chocado, para fazer uma estratégia nacional de e-gov para o Afeganistão. Chegou lá com a sua plataforma, está aqui. Tem o pacote completo. O único problema, ninguém sabia trabalhar com aquilo. Portanto, se as pessoas não forem envolvidas, e seja a nível de cidadãos, seja a nível de funcionários de uma Câmara, seja a nível dos privados, se não se souber o que se quer, não se consegue ir a lado nenhum. O Sistema Nacional de Inglaterra de Saúde fez uma coisa que eu acho que é uma das melhores aplicações que existe a nível mundial, que é, tem um GPS, tem uma plataforma onde as pessoas se inscrevem e dizem que tenho conhecimentos de reanimação. Acontece que quando o 112 deles recebe uma chamada de alguém que está a ter um ataque cardíaco, automaticamente os telemóveis que estão ligados e que a pessoa se inscreveu que tinha conhecimento de reanimação tocam, a pessoa dirige-se ao local e os 2 minutos de diferença entre o tempo que a pessoa é assistida por esse cidadão anónimo e a chegada da ambulância consegue salvar vidas. É só isso que eu tenho a dizer.